Olá, dando continuidade ao tutorial de como criar regras, desta vez eu vou criar uma regra de margem, mas também eu vou colocar alguns parâmetros adicionais dentro dessa regra, no que diz respeito à segmentação. Agora, como a gente vai criar uma regra de margem, eu não estou olhando mais para a concorrência, né? Eu estou olhando para custos. Então, a gente vai identificar o custo de cada produto, quais são os impostos que são inseridos, quais são as despesas de cada loja, e com isso, orientar o software para que, havendo qualquer modificação em alguns desses itens, seja numa taxa de imposto, seja numa despesa de loja, ou principalmente no custo, né, de produtos, alguma alteração de fornecedor, a gente vai ter uma regra olhando para isso e, caso seja necessário, vai fazer o recálculo, né, do preço, sugerindo uma nova precificação. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, outra regra, só que dessa vez eu vou criar uma regra para uma categoria chamada aves, tá? Então, eu quero precificar aves, por exemplo, baseado em margem. Então, venho aqui em tipo de regra, seleciono a opção margem e vou colocar aqui os meus filtros, né? Primeiro, eu sempre coloco aqui a categoria que eu estou buscando, ela faz sentido aqui, por exemplo, com o nome da minha regra, só que dessa vez vou segmentar, né? Escolher um item aqui de segmentação para tornar minha regra um pouco mais específica, apesar, né, de ela estar sendo trabalhada em todas as lojas. Então aqui a gente tem algumas opções. Exclusiva é um tipo de classificação que o próprio varejo envia. Então imagina que você tem alguns itens que você observa, né, faz algum tipo de monitoramento, tem que olhar com atenção, você pode informar através do processo de integração em tabela específica um nome para aquele produto, né, ou seja, ele faz parte de uma determinada lista. Tem também aqui a sensibilidade, tá? A sensibilidade é um cálculo realizado pela Infoprice a partir do momento que o varejo envia cupons fiscais para a gente. O que a gente vai fazer? A gente vai buscar ali, por exemplo, né, dentro daquele volume de vendas, de acordo com cada loja, quais são os itens que são sensíveis, não sensíveis e super sensíveis. Isso diz respeito à percepção do consumidor em relação ao preço daqueles produtos, né? Então, só relembrando, produtos que são muito sensíveis, geralmente eles nem são precificados por margem, tá? Eles são produtos que são precificados ali por competitividade, porque a precificação ela precisa ficar alinhada, né, com o entorno ali, com o que está acontecendo. A gente tem aqui o não sensível, geralmente a gente olha para fundo de sortimento, né? Até poderia ser utilizado aqui por uma regra de margem. Super sensível é aquele item ali que a gente tem que dar uma super atenção, entendeu? Então a pessoa sabe quanto custa dentro da loja e geralmente são itens que estão sendo até monitorados diretamente no ponto de venda. Para essa regra, a gente tem aqui as opções curva ABC local e ABC global. E tem esse item curva também, que também é uma curva própria do cliente, mas ele pode permitir que a Infoprice calcule de acordo com as suas necessidades, com as suas linhas de corte. Como eu não estou adicionando nenhuma loja, o que eu vou fazer? Eu vou usar como referência minha curva ABC global, ou seja, ao invés de eu olhar para uma determinada loja, eu vou olhar para toda a minha rede. E dentro da minha rede, eu quero itens, né, que correspondam à minha curva C, da rede toda, tá? O que a gente está orientando o software? Olha, eu quero executar uma regra de margem para minha categoria de aves, mas somente os itens que fizerem parte, né, da curva C da minha rede global. Então, apesar dela estar sendo executada para todas as lojas, a gente está falando que a gente quer somente os produtos que estiverem classificados como a curva global C. Chegou o momento de eu definir, né, qual é a margem que esse produto deve ter. Lembrando que o IPA ele trabalha com CMV, né, o custo da mercadoria vendida. Por isso é importante para a gente sempre olhar impostos, despesas de loja e o custo efetivo daquele produto, tá? No caso, como eu estou criando para toda a rede, eu vou olhar o custo médio de todos os itens, né? Mesmo que haja variação entre as lojas, vou aplicar essa média e a partir disso vamos calcular o preço de acordo com a sua margem desejada. Vamos imaginar que essa categoria aqui, esses itens, eu queira trabalhar com uma margem de 18%. Defino minha troca de preços, né? Como eles são itens ali de uma curva C, uma precificação por margem, não necessariamente, né, faça sentido ter uma troca de preço diária. Para efeito de demonstração, vou usar aqui a semanal. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os dias da semana, né? Lembrando que o dia da semana que eu defino aqui é o dia que vai ser feita a troca de preço lá no ponto de venda. E o IPA vai trabalhar um dia antes. Então, se eu disser, por exemplo, que eu quero uma troca de preços na sexta-feira, essa regra dentro do IPA vai ser executada um dia antes, para que os analistas de pricing tenham tempo de observar aquela precificação, aquela sugestão, fazer seus ajustes, né, caso necessário,
necessário e mandar isso para o RP, para essa precificação, e eu quero que essa execução comece a acontecer só daqui a uma semana. Tudo bem, você pode definir aqui a sua data de início como uma semana depois, um mês depois, enfim, o que fizer sentido, e pode definir, por exemplo, que essa regra de preço ela não vai ter fim, né? Ou seja, ela vai executar permanentemente, lembrando que isso é modificável a qualquer tempo, tá? Ou informar uma data, tá bom? Vou informar uma data aqui, vou colocar 30 de novembro. Vou definir uma variação mínima para troca de preços, tá? Aqui eu já quero, por exemplo, que somente quando houver 1%, no mínimo 1% de alteração em relação ao meu próprio preço que está sendo praticado, é que eu vou considerar trocar o preço desses produtos, e coloco aqui considerar família de produtos também, tá? Isso é muito útil, principalmente para produtos industrializados. Basta fazer aqui a criação, né, dessa regra, né, confirmando através deste botão, e pronto, já terei a minha regra criada. Posso recuperá-la aqui também, né, pelo meu usuário, que é uma maneira fácil. Então, a minha regra de aves, né, para minha categoria ave, né, vai ser aplicada em todas as minhas lojas, mas somente para os itens que fizerem parte da curva C da minha rede, tá? E ela é do tipo margem com fator de 18%. Essa é uma regra do tipo semanal, que tem validade até 30 de novembro, né? Lembrando que eu posso editar essa regra ou ainda excluí-la. E com isso eu encerro a demonstração da criação de uma regra de preços de margem e um fator de segmentação. Obrigada!